Eu sou a Camila, atualmente eu sou a secretária da entidade Ajurate, que se chama Associação de Juventude Rural de Arroio do Tigre. Esse ano a gente está na 35ª edição dos Jogos, organizados aqui em Arroio do Tigre. E a nossa história, ela começa há muitos anos atrás, né? Quando se organizava Clube 4S, que foi um programa incentivado pela Emater Ascar do município, e os grupos competiam com lavouras de milho demonstrativas, porque na época havia uma escassez de milho, então foi incentivado os jovens a competirem entre as comunidades para ver quem produzia mais milho. E assim iniciaram as competições no nosso município. A partir disso, os jovens sentiram a necessidade de fazer, além dessa produção, né, dessa competição com produção agrícola, e que se fizesse algo mais voltado para o lazer. Então, a ideia do técnico em agropecuária da Emater, na época, Francisco Teleque, criou o Dia do Jovem e com isso iniciou as primeiras competições no nosso município, com voleibol e futsal. E tinha os primeiros grupos, né? E a partir dali foi incrementando isto. E depois houve uma preocupação para que os jovens também tivessem um momento de formação cultural. Então foi criada a jornada de trabalho, né? Naquela época a gente não usava o nome Ajurate, a gente usava o nome Conselho de Jovens do município de Arroio do Tigre, né? E com isso, com essa formação de jovens, uma formação cultural, em 1996 se viu a necessidade de criar uma associação, né, registrada, para que pudesse também formalizar esses jovens e organizar. Então cria-se a Ajurate. A partir disso, houve muitas mudanças, claro, muitas pessoas passaram pela entidade e apoiaram o seu crescimento, né? E hoje a gente conta com 32 modalidades na nossa Olimpíada. Começa na quarta-feira pela manhã, hoje a gente está na quarta de tarde e a gente está aqui no nosso estádio, o pessoal está prestigiando. E pra gente, como diretoria e como jovem rural, é muito emocionante também. Eu, assim, por diversas vezes a gente tenta conter a emoção, porque a gente vê os jovens organizados e é um momento que o município respira a Olimpíada Rural, a gente costuma dizer. E quando a gente fala em Arroio do Tigre, a gente diz que Arroio do Tigre é esporte e a Olimpíada é a demonstração disso, porque a gente não tem no Rio Grande do Sul uma Olimpíada do tamanho que a gente tem em Arroio do Tigre. A nossa população é um total de 13 mil habitantes e desses 13 mil, 52% está residindo no meio rural. Então eu acho que isso também se deve à grandiosidade da nossa Olimpíada, né? E em quesito de organização da juventude rural, que a gente tem informação, a Ajurate é a referência no Brasil. A gente tem um sistema biométrico que cadastra os jovens rurais e hoje no nosso sistema a gente tem 3 mil jovens cadastrados com sua biometria, com a foto e com a juventude que pertence. Atualmente a gente tem 16 grupos de jovens que participam da 35ª Olimpíada, já tivemos 21 grupos, né? E alguns grupos optaram por juntar, porque às vezes acontecia de numa comunidade ter 2 grupos de jovens, né? Então até com a ideia de que se fortalecesse, esses grupos se juntaram. E eu acredito, na minha opinião, e a gente vendo também esses dias que para nós é emocionante e também assim um privilégio que só a juventude rural tem. Porque o nosso regulamento não permite que um jovem da cidade participe, porque a gente quer oportunizar para o jovem do meio rural, né? E a gente, até é suspeito para falar, mas a gente vê aqui grandes atletas, né, que de repente tivessem investido na carreira de atleta, hoje estariam despontando. Mas eles competem assim, com muita dignidade, com muito orgulho pelo seu grupo de jovens. Então a gente tem competição desde futsal, rústica, atletismo, budoque, serrote, cabo de guerra, voleibol. São as 32, bolãozinho de mesa, tiro ao alvo, às vezes até é difícil lembrar. Mas eu acredito assim, ó, que hoje a Ajurate, essa organização de jovens, ela seja o vínculo da juventude com o meio rural. Hoje a gente vê muitos jovens que têm a oportunidade de vir para a cidade e não vêm, porque consequentemente vindo para a cidade ele perde essa oportunidade de participar da Olimpíada.
Então eu vejo assim que a gente fica com dois corações, né? Às vezes as oportunidades se fazem maiores na cidade, mas também uma grande oportunidade é participar da Olimpíada. E os jovens que participam, que disputam, que competem, eles têm esse ano, essa época do ano, assim, como férias, né? Assim como na cidade o trabalhador tem 30 dias de férias, a gente costuma dizer que o meio rural de Arroio do Tigre, na primeira semana de maio ou na última de abril, porque o nosso evento é tradicional nessas datas, ele tira suas férias. Ele vem para a cidade competir, quem não compete vem aplaudir, vem torcer. A gente quer incentivar a permanência do jovem no meio rural e para que não se perca, né? A gente está na 35ª edição, então para nós são 35 anos de organização da Juventude Rural de Arroio do Tigre. E para nós é um evento muito importante. Eu volto a dizer que nesse ano, Arroio do Tigre, no mês de maio, respira a Olimpíada Rural.